4,19 joules, ok? Então, novamente, quantidade de calor recebida ou perdida, ela vai ser representada pela letra Q, ok? E quando a gente tiver assim, Q maior, aqui eu vou colocar a letra 0 é o número 0, tá bom, pessoal? Mas aí corresponde ao corpo. Quando tiver Q maior, né, representa o quê? Que o corpo ganhou calor. Quando eu tiver Q menor, representa que o corpo cedeu ou perdeu calor. Letra Q representa a quantidade recebida ou cedida de calor no Sistema Internacional de Medidas, tá bom, pessoal? Lembrando que as calorias são representadas por uma caloria, que equivale a 4,19 joules, tá bom, pessoal? Então, uma caloria de calor, ok, pessoal, equivale a 4,19 joules, ok, pessoal? 4,19 joules, tudo bem? Então, por exemplo, nos alimentos, a caloria é a quantidade de energia que o alimento fornece ao organismo quando são digeridos, tá bom, pessoal? Mas por várias vezes a gente encontra qual medida? A gente encontra a medida lá quilocaloria, tá bom, pessoal? Por várias vezes nós encontramos a medida de quilocaloria na tabela nutricional, ok? Temos que saber que uma quilocaloria vai equivaler a 1000 calorias, ok, pessoal? Uma quilocaloria vai equivaler a 1000 calorias, tá bom? Isso dentro daquelas tabelas nutricionais que conseguimos verificar lá nos alimentos, quando compramos alimentos. E aqui temos, por mais que focar, lembrando que quantidade de calor, novamente, é a quantidade de calor necessário para que as moléculas fiquem agitadas, elevando a sua temperatura. Ou seja, o tanto de calor que eu tenho que fornecer para que as moléculas comecem a agitar e eu mude sua temperatura para 1 grau Celsius, para 1 Kelvin, para 1 grau Fahrenheit, ok? E assim por diante. Lembrando que a letra Q maiúscula representa a quantidade de calor recebida ou perdida, tudo bem, pessoal? E o calor vai ser representado por calorias, que equivale também a 4,19 joules, ok? Vamos aí lá na página, 66. Lá na página 66, temos lá como medir a temperatura dos corpos. E o instrumento utilizado para medir a temperatura dos corpos, pessoal, é o termômetro, tá bom? Vai ser o termômetro. E para medir a temperatura de um corpo utilizando o termômetro, é necessário que o corpo, por exemplo, se for medir a temperatura da pessoa, é necessário que o calor do organismo daquela pessoa transfira o calor para o termômetro. E o termômetro transfira seu calor para o corpo da pessoa, até que ambos entrem em equilíbrio térmico, tá bom, pessoal? Até que ambos entrem em equilíbrio térmico. Essa transferência de calor geralmente é por meio do contato entre o instrumento e o corpo da pessoa, ok? Quando a gente faz uma análise microscópica sobre essa situação, a gente verifica que as moléculas do corpo, elas colidem, tá bom, pessoal, com a dos termômetros, e as moléculas do termômetro colidem com as moléculas do corpo da pessoa, levando a essas moléculas do termômetro a adquirir mais energia cinética, ou seja, aquele grau de agitação, fazendo elevar a marcação do mercúrio, né? Marcando lá 32, 35, 34 graus Celsius, ok, pessoal? Então, novamente, quando vamos, me perdoem, medir o corpo da pessoa, nós utilizamos o termômetro, tá bom? E como é que seria? Seria a transferência de calor do corpo da pessoa
para o termômetro e transferência do calor do termômetro para a pessoa, até que ambos entrem em equilíbrio térmico. Como o calor da pessoa gera o que? O movimento, a agitação das moléculas, essa agitação das moléculas vai colidir com as moléculas do termômetro, causando uma agitação nas moléculas do termômetro que vai fazer com que suba o nível de marcação, ok, pessoal? Acabe subindo o nível de marcação da temperatura da pessoa, tudo bem? Pessoal, muito importante nós verificarmos aqui o seguinte, referente a essa medida de temperatura. Existem diversas escalas numéricas usadas para medir e indicar a temperatura do corpo. As mais utilizadas vão ser o que? Graus Celsius, ok, pessoal? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, ok, pessoal? E Kelvin, tudo bem? Grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Pessoal, essas são as 3 escalas termométricas mais utilizadas, ok, pessoal? Mais utilizadas. Uma das coisas que chama a atenção é o que? A Kelvin, pois a Kelvin ela não tem graus. Por quê? Porque a escala Kelvin, pessoal, ela é a escala absoluta, ok, pessoal? Ela é uma escala absoluta e ela é usada de modo universal dentro do mundo científico. Ou seja, quando se realiza um trabalho científico, em vez de colocar lá 32 graus Celsius, eu vou colocar essa temperatura, eu vou transformar ela em Kelvin, tá bom, pessoal? Vou transformar ela em Kelvin. Pessoal, o que acontece? Essas escalas termométricas foram utilizadas o ponto de solidificação da água e o ponto de ebulição da água para formar os traços que medem a temperatura, ok? Então, por exemplo, no caso dos graus Celsius, temos 0 graus Celsius, que é o ponto de solidificação da água, ok? É o ponto em que a água vai solidificar. E vamos ter 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Tudo bem, pessoal? No caso do Fahrenheit, vamos ter 32 graus Fahrenheit. Tudo bem? 32 graus Fahrenheit. E vamos ter na parte superior 212 graus Fahrenheit. Ou seja, 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit é o ponto de solidificação da água. 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água, quando sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. No caso do Kelvin, pessoal, vai ser 373,15 Kelvin, ok? E na parte inferior, que é a parte de solidificação, vai ser 273,15 Kelvin. Tudo bem? Professor, e qual é o motivo que eu não compreendi bem? Que o senhor só falou que é uma escala absoluta, de Kelvin não ter o zero, de 0 graus Celsius. O zero, que é a medida de graus, tá bom? Não tem a medida de graus. Pessoal, por quê? O Kelvin é uma escala absoluta. Como assim absoluta? Quando a gente vê a medida de temperatura em certos locais do Brasil, quando faz muito frio, a gente pode ver que temos menos 2 graus Celsius, ok? Menos 15 graus Celsius, até pelo mundo mesmo, ok, pessoal? E assim por diante. Ó, a gente verifica o quê? Que temos números negativos, ok? A mesma coisa pode ocorrer com Fahrenheit, tá bom, pessoal? Podemos ter menos 1 Fahrenheit, tá bom? Podemos ter menos 1 Fahrenheit. Podemos ter menos 5 Fahrenheit e assim por diante. Mas, só
ok? Mas no caso dos Kelvin, pessoal, não tem essa possibilidade. Por quê? Quando chega a 273,15 é a temperatura máxima de congelamento da água. Pois quando está a 0 graus Celsius é quando a água entra em estado sólido. Ou seja, quando um objeto está em estado sólido, as suas moléculas não se movimentam mais. Ok, pessoal? Elas têm que ficarem paradas. Só que no caso do grau Celsius e do grau Fahrenheit, vocês podem ver que temos números negativos. Ou seja, quando chega a 0 graus Celsius, as moléculas de água não pararam de se agitar completamente. Há ainda pequenas vibrações, bastante microscópicas. Ok, pessoal? Por isso que aqui admite -2, porque ainda não parou totalmente, -15, -5 Fahrenheit, -1 Fahrenheit, pois a água ainda não se congelou totalmente, ainda há pequenas vibrações. Já no caso dos graus Kelvin, 273,15 graus Kelvin é considerado como se fosse o zero absoluto, tá bom? Como se fosse considerado zero absoluto. Por que o zero absoluto? Pois a 273,15 Kelvin, as moléculas de água congelada não se movem nada, nenhum tipo de vibração, ok? Então, quando chega a 273,15, não se movem, tá bom? Então, aqui não tem números negativos. E esse 273,15 pode ser considerado zero absoluto, diferente de 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit, pois aqui a água está congelada, mas ainda admite-se pequenas vibrações. Por isso, vamos ter essas escalas negativas, tá bom, pessoal? Por isso ainda vai ser encontrado essas escalas negativas dentro dessas partes. Tudo bem? Pessoal, muito importante verificarmos também como é que podemos converter, ok? Transformar essas escalas termométricas. E para isso, vamos ter algumas fórmulas, tudo bem? Para isso aí, vamos ter algumas fórmulas. Quando eu quiser transformar por exemplo, de Fahrenheit para Celsius, ok? Quando eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit, vamos ter diversas fórmulas. E para Kelvin também. Mas vamos verificar aqui a nossa primeira fórmula. Quando eu desejo transformar de Fahrenheit para Celsius, como é que vai ser? Vai ser Celsius igual a Fahrenheit, ok, pessoal? Celsius igual a Fahrenheit menos 32, ok, pessoal? Menos 32 dividido por 1,8, tá bom, pessoal? Dividido por 1,8. Deixa eu até corrigir esse meu 8 aqui, que eles são um pouquinho estranhos. Aqui, ó. Então, quando eu quiser transformar de Fahrenheit para Celsius, minha fórmula vai ser Celsius igual a Fahrenheit menos 32, dividido por 1,8. Ou seja, eu vou pegar a temperatura em Fahrenheit, vou tirar esse F e colocar o número da temperatura em Fahrenheit, vou diminuí-lo por 32 e depois dividir por 1,8. Aí eu vou ter minha temperatura de Fahrenheit equivalente a Celsius, tá bom, pessoal? Equivalente a Celsius, tudo bem? E se eu desejar fazer ao contrário, professor? Caso você deseje fazer ao contrário, vai ser da seguinte forma, praticamente a fórmula contrária. Vai ser Fahrenheit igual a 1,8 vezes, tá bom? Vezes Celsius, em vez de ser menos 32, é mais 32. Ou seja, estava dividindo, aqui agora eu estou multiplicando, tá bom, pessoal? Agora eu estou multiplicando. Estava diminuindo, estou somando. Então, eu vou pegar minha temperatura em Celsius, vou substituir aqui na letra C de Celsius e vou terminar. Vou
pegar o número, o valor, 1,8 vezes o valor mais 32, e vou obter minha temperatura de Celsius, quanto é que ela equivaleria a Fahrenheit, tá bom, pessoal? Quanto é que ela ia equivaler a Fahrenheit? Pessoal, verifica aqui, excedendo um pouco o nosso tempo. Desde já agradeço a presença de vocês, ok? Próxima aula vamos continuar nossas revisões. Um super, um mega, um forte abraço e até mais.